Há 2000 anos, João viu algo que mudaria tudo. Você está preparado para descobrir se os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando ao seu redor? O que João viu vai te chocar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Episódio 3, Apocalipse revelado. Após receber as mensagens para as 7 igrejas, João permanecia em êxtase diante do trono de Deus. O que ele estava prestes a testemunhar mudaria para sempre a compreensão sobre o destino da humanidade. O céu estava prestes a revelar os mistérios do fim dos tempos, e João viu na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro continha os decretos divinos sobre o futuro da terra e da humanidade. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Proclamou um anjo forte em alta voz. O desafio ecoou por toda a criação. Este não era um livro comum, mas o registro do plano divino para julgar e redimir o mundo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João chorou muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro. A história humana parecia condenada a permanecer um mistério sem solução. Mas um dos anciãos disse a João: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Finalmente, havia alguém digno. A esperança não estava perdida. E João viu, no meio do trono, Jesus Cristo que parecia ter sido morto. Ele tinha as marcas da crucificação, mas estava vivo e glorificado. Este era o Messias, crucificado, mas ressurreto, o único digno de revelar os mistérios de Deus. Jesus veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. O universo inteiro reconheceu sua autoridade. E entoavam um cântico novo, dizendo: João observava tudo com temor reverente. Ele estava prestes a testemunhar a abertura dos selos, eventos que sacudiriam a terra e o céu. O que viria a seguir revelaria o custo da rebelião humana contra Deus. E João viu quando Jesus abriu um dos selos. O momento era solene. O que estava selado desde a fundação do mundo estava prestes a ser revelado. A história do julgamento de Deus sobre a terra estava começando. E quando abriu o primeiro selo, ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: "Vem!" A palavra ecoou através dos céus com poder avassalador. João voltou seu olhar para ver o que emergiria. E eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este primeiro cavaleiro representa a conquista, o início de um ciclo de eventos que marcariam a história humana. João compreendeu que este cavaleiro simbolizava mais do que batalhas físicas. Representava a sede humana por poder, a expansão de impérios, ideologias e filosofias que conquistariam corações e mentes. A conquista nem sempre vem com espadas, mas também com palavras e promessas. Quando Jesus abriu o segundo selo, João ouviu o segundo ser vivente dizer: "Vem!" E desta vez, a atmosfera mudou drasticamente. Uma presença sombria começou a se formar. E saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Ao que estava montado sobre ele foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro da guerra havia sido liberado. João viu então uma terrível visão da terra.
Nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos. O Cavaleiro Vermelho cavalgaria através dos séculos, deixando um rastro de sangue e lágrimas. Onde a conquista plantava a ambição, a guerra colhia destruição. Quando Jesus abriu o terceiro selo, João ouviu o terceiro ser vivente dizer: "Vem!" E João olhou, pressentindo que algo ainda pior estava por vir. A sequência de julgamentos estava se intensificando. E eis um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão, e João ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho." A balança representava a injustiça econômica. O salário de um dia inteiro compraria apenas o suficiente para uma pessoa sobreviver. As famílias passariam fome, mas os luxos dos ricos, o azeite e o vinho, permaneceriam intocados. Onde a guerra destruía, a fome oprimia. Quando Jesus abriu o 4º selo, João ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: "Vem!" E João tremeu, pois o que viu a seguir era a culminação de todos os julgamentos anteriores. E eis um cavalo amarelo! O que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. A morte, o último inimigo, havia sido liberado. João estava atordoado. Ele via não apenas símbolos, mas realidades terríveis. Milhões cairiam diante destes cavaleiros. Conquista levaria à guerra, guerra à fome e fome à morte. Um ciclo vicioso de julgamento sobre uma humanidade rebelde. E João contemplou todos os 4 cavaleiros cavalgando através da história humana. Eles não eram eventos isolados, mas uma progressão. Cada civilização que rejeitara a Deus enfrentara esta sequência. Cada era testemunhara seu poder destruidor. Mas estes cavaleiros não representavam crueldade divina sem propósito. Eles eram consequências da rebelião humana, avisos para despertar a humanidade. Deus permitia que as escolhas humanas seguissem seu curso, revelando o verdadeiro custo de viver sem ele. Durante séculos, Deus enviara profetas e mensageiros. Advertências foram dadas, oportunidades de arrependimento oferecidas. Mas a humanidade escolhera seu próprio caminho. Os cavaleiros eram o testemunho de que Deus, embora paciente, não permaneceria silencioso para sempre. João começou a entender o mistério. O mesmo Jesus que abria os selos de julgamento era aquele que havia morrido para salvar. A justiça de Deus exigia que o pecado fosse julgado, mas sua misericórdia oferecia um escape através de Cristo. Os cavaleiros eram um chamado urgente. Arrependei-vos enquanto há tempo. Eles revelavam o destino daqueles que persistem na rebelião, mas também apontavam para a única solução: Jesus, que pode salvar antes que seja tarde demais. Um dos anciãos aproximou-se de João e lhe explicou: "Estas coisas devem acontecer, mas não são ainda o fim. São o princípio das dores, como as contrações que anunciam um nascimento. Através do julgamento, Deus está preparando um novo mundo." E João viu que os cavaleiros não eram o fim da história. Além deles, Jesus estava preparando algo glorioso. O julgamento limparia a terra da maldade, preparando o caminho para uma nova criação onde a justiça habitaria. João viu também que nem todos seriam destruídos pelos cavaleiros. Aqueles que pertencessem a Jesus, aqueles redimidos por seu sangue, seriam protegidos. A ira não era para os filhos de Deus, mas para aqueles que persistiam na rebelião. João sabia que esta revelação não era apenas para ele. Ele deveria escrever o que vira e enviar às igrejas. A mensagem dos 4 cavaleiros deveria ser conhecida para que todos pudessem escolher sabiamente enquanto ainda havia tempo. A revelação dos 4 cavaleiros apresenta uma escolha para toda pessoa: continuar no caminho da rebelião e enfrentar as consequências, ou voltar-se para Jesus e encontrar salvação. Não há meio termo.
Cada um deve decidir. Mas João guardou no coração a maior verdade de todas. Jesus já venceu. Os cavaleiros têm poder apenas temporário. Cristo conquistou a morte na cruz e ressurreição. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A vitória final pertence a ele. A abertura dos 4 primeiros selos era apenas o começo. Ainda restavam 3 selos, e com cada um, mistérios mais profundos seriam revelados. João respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. A jornada através do Apocalipse estava apenas começando. 2000 anos depois, as palavras de João ainda ecoam. Os 4 cavaleiros continuam relevantes, pois revelam verdades eternas sobre a condição humana e a justiça divina. A pergunta permanece para cada geração. De que lado você estará quando os cavaleiros cavalgarem? A visão dos 4 cavaleiros não é apenas uma profecia antiga, é um alerta para hoje. Conquista, guerra, fome e morte continuam cavalgando, mas há uma esperança que vence todos eles. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Se você ainda não conhece a Jesus, saiba que ele morreu na cruz para te salvar desses cavaleiros. Ele oferece paz em meio ao caos, proteção em meio ao julgamento e vida eterna em meio à morte. Quer entregar sua vida a Cristo? Deixe "Eu aceito Jesus" nos comentários. Vou orar por você e te ajudar nos primeiros passos da fé. Para quem já é cristão, compartilhe este vídeo. Alguém na sua família ou lista de contatos precisa conhecer esta verdade hoje. Você pode ser o instrumento de Deus para salvar uma alma. Inscreva-se no canal Seja Livre. Estamos desvendando o livro mais profético da Bíblia, capítulo por capítulo, através da série O Apocalipse Revelado. Ative o sininho para não perder o próximo episódio, o 5º selo, o clamor dos mártires. Você vai descobrir o que acontece com aqueles que morrem por causa de Cristo. Deixe seu comentário. Qual cavaleiro mais te impactou? E se você tem dúvidas sobre a fé, pergunte. Estamos aqui para ajudar. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo episódio.